Liliane Cardoso. Alô, alô, sou eu. Adoro ter você por aqui, Lili. Prazerzão novamente. E, caro ouvinte, estou aqui com a minha caixa misteriosa novamente. Tchan. Você que tá chegando agora pela primeira vez aqui, toda sexta-feira, Liliane Cardoso, que é uma das jornalistas mais experientes de Brasília, sabe a história dessa cidade, tanto por viver, por noticiar também. Ela vai falar alguma coisa sobre Brasília e traz uma caixa redonda, branca, pra eu tentar adivinhar agora. Qual o rolê, qual o tema dela. Então, vamos lá. Vou abrir aqui a caixa. Meu Deus do céu, não sei. Meu Deus, peraí. Eita, Jesus. Para grandes erros, atenção, ouvinte, atenção. Dito. Exatamente. Neste momento, Bárbara Lins segura uma borracha. Borracha? Aquela que apaga coisa? Aquela borracha que tem duas cores, uma cor meio azulada para tinta, outra meio rosa, borracha. É uma borracha de Itu. Itu é um lugar lá no São Paulo, interior de São Paulo, que vende coisas gigantes. Então, ela está segurando uma borracha gigante. Então, o negócio é o negócio gigante ou é o negócio de borracha? Bom, é um negócio da borracha. Da borracha, apagar. Mas isso é uma coisa gigante também. O que aconteceu foi gigante, mas é uma coisa que tem a ver com apagar. Apagar. E veja o que está escrito na borracha. Para grandes erros. Para grandes erros. Ai, meu Deus, não sei. Talvez a construção ali do Palácio do Congresso, que aí teve erro, e aí as pessoas os pioneiros rabiscavam o Congresso, é isso? Não. Não, ai meu Deus, vamos lá. Teve um erro. A pessoa, né, que faz charada aqui, vamos pensar. Gente, ouvinte, pensa comigo, se souber aí, alguma coisa de Brasília que teve algum erro. Não, melhor a cena, ouvinte, é ela segurando a borracha gigante, ela pensando, segurando a borracha gigante para lá e para cá, entendeu? Mas eu já vou falar logo. Grande erro. Essa borracha está aí na sua mão, porque a gente vai falar sobre o maior apagamento da história do Distrito Federal. Ai, Jesus. Na década de 60, o afresco de Alfredo Volpi, que foi pintado no interior da igrejinha Nossa Senhora de Fátima, da 308 Sul, foi raspado até o reboco. Uai. Então, é sobre esse apagamento de Volpi que a gente vai falar agora. Antes de dar mais detalhes para você, ouvinte, eu vou fazer duas observações importantes. Primeiro, quem é Volpi? Volpi é um dos maiores nomes da pintura moderna brasileira. Ele nasceu em 1896, na cidade de Lucca, na Itália. Se mudou com a família para o Brasil em 1897. Os pais eram operários humildes. Ele não tinha dinheiro para comprar telas e começou pintando em caixas de charutos. Trabalhou como pintor, decorador de paredes, pintor de estampas religiosas e se torna efetivamente um pintor moderno a partir da década de 30. Começou pintando figuras, naturezas mortas e paisagens, mas depois ele vai para geometrização e abstração. E acabou se tornando Volpi como mestre das bandeirinhas. Para você ter ideia, ouvinte amado e querido, as bandeiras de Volpi chegam a custar 12 milhões de reais no mercado de arte brasileiro. Ou seja, Volpi não era qualquer um quando isso aconteceu. Volpi era Volpi. A segunda observação para você, ouvinte, que é afresco. Afresco é uma pintura que é integrada à parede ou ao teto. Em vez do pintor pintar numa tela, né, ele pinta na parede, especificamente na parede. Às vezes a superfície é de gesso úmida, então aquilo fica na parede ou no teto. E Volpi usava uma técnica conhecida como tempera, que era uma mistura de pigmentos, né, as cores dos pigmentos, com clara de ovo. Então, ele tinha uma técnica especial, particular, porque Volpi era Volpi. Muito bem. Então, dito isso, vamos aos fatos do apagamento. Então, visualize, ouvinte, igrejinha, né? Primeira construção em alvenaria de Brasília, inaugurada em 1958, já com os afrescos de Volpi. Ela foi erguida em 100 dias. Nós estamos mostrando, ouvinte, no YouTube, já as imagens dos afrescos de Volpi. E eu queria que só que o Davi deixasse isso aí um instantinho. Eu vou contar como foi. O convite foi feito por Niemeyer, no Rio de Janeiro, né? Niemeyer convidou o Atos Bucão para colocar os azulejos, né, conhecidíssimos, e convidou Volpi para o interior da igrejinha. E Volpi teria se mostrado surpreso porque
já falei isso aqui, Oscar Niemeyer tinha sempre os preferidos dele, né? E os preferidos eram Portinari, Cândido Portinari e Sesquiate. Pois bem, Volpi aceitou, ficou feliz da vida. Volta, por favor, Davi. Ouvinte, eu estou pedindo para o Davi mostrar de novo a foto. Depois, mais tarde, se você conseguir, ouvinte, dá uma olhadinha. Você que não está podendo agora, está no YouTube. Então, o afresco é a figura de Nossa Senhora carregando o menino Jesus na parte central. A Virgem parece flutuar. E na parede esquerda, né? É a foto anterior, Davi, por favor. É essa, na parede esquerda, arcos e bandeirinhas. Então, ele pintou esses arcos aí com as bandeirinhas. Esses painéis, desculpe, testemunharam 2 grandes eventos na igrejinha. Vamos para outra foto, Davi, por favor, que é o casamento da filha de Israel Pinheiro, em 28 de junho de 1958. Olha. A gente está mostrando aí a filha de Israel Pinheiro se legal. casando e tal. Foi assim o acontecimento, os aviões aterrissaram em Brasília para, né, trazer os convidados. Você está vendo aí o Juscelino Kubitschek do Nassara tomando a comunhão durante o casamento, e veja que lá atrás está o afresco de Volpi. Né? Então, todo mundo testemunhou. Isso daí era uma época que a igrejinha ainda não tinha os azulejos de Atos, mas já tinham os afrescos de Volpi. E ao redor, os operários assistiram tudo. Foi o acontecimento, primeiro casamento da igrejinha. O segundo grande evento foi o velório de Bernardo Saião. Bernardo Saião, para quem não sabe, é um dos grandes nomes da construção de Brasília, engenheiro Bernardo Saião. A ele, Juscelino deu uma missão, que era abrir a Belém Brasília, e durante essa missão, infelizmente, uma árvore caiu sobre Bernardo Saião, ele morreu na hora. Então, foi o primeiro corpo do Campo da Esperança, né, do Bernardo Saião. E o velório foi na igrejinha. Davi vai colocar agora para a gente o vídeo institucional feito na época, é um vídeo de 1959, e repare você que o locutor ele se refere aos afrescos de Volpi. Vamos ouvir, por favor. Velado na igrejinha de Fátima, em cujas paredes ainda se viam os afrescos de Volpi, o corpo de Saião foi levado ao Campo da Esperança por uma grande multidão. À frente, o seu amigo Juscelino Kubitschek. Pois bem, então você viu aí o locutor falando dos afrescos de Volpi, etc. Então, 2 grandes acontecimentos que esses afrescos testemunharam. Natural seria que a vida seguisse, né? Imponente, azulejos de Atos, afrescos de Volpi, né? Só que não. 2 coisas desagradaram padres e fiéis. Eu gostaria que Davi colocasse de novo a próxima, depois desse vídeo, ouvinte. A gente está mostrando agora a foto do afresco da Virgem Maria. A Virgem não tinha rosto, a primeira coisa que desagradou. Então, a gente está mostrando, ouvinte, um afresco sem o rosto da Virgem Maria. Ao contrário das imagens sacras, né? Você tem aquele rosto bem específico. Esse não tinha rosto. Por quê? A ideia era você imaginar o rosto que você quisesse. Maria, mãe de todos, né? Então, as mães são todas muito diferentes, mas mãe é uma só. Essa seria a ideia. Por quê? Porque isso é arte moderna, né? A outra coisa, a Virgem não tinha os pés, você veja que ela está flutuando, mas os pés dela não aparecem, e a mão esquerda também não aparece, só aparece a mão direita dela. O menino Jesus tem 4 dedos, até isso viram. Você não tem o que fazer, não? Não tem o que fazer, eu também acho. Aí, o que acontece? O que mais deixou as pessoas chocadas, os fiéis, os padres, etc., era o fato dela não ter os pés. Ai, gente. E acharam que isso era uma profanação. Volpi chegou a ouvir essa crítica. Aí ele respondeu a um religioso de uma forma até bem-humorada. Ele disse o seguinte: levanta a saia que o senhor vê. Ou seja, uma pintura moderna é exatamente isso, para você ter a sua interpretação, né? Para você imaginar, né? o que você está querendo. Então, obviamente, ela estava flutuando, e, enfim. Em função disso, apesar do bom humor de Volpi em lidar com a situação, a resposta foi com violência e mau humor. Padres e fiéis se juntaram, rasparam a parede e passaram tinta branca em cima. Apagaram os afrescos. De acordo com a jornalista e pesquisadora Graça Ramos, maravilhosa, que escreveu um livro, O Apagamento de Volpi, ela disse que o padre da igrejinha procurou a dona Sara, disse que ninguém gostava dos painéis e pediu licença para apagar. Dona Sara teria concordado, avisou Juscelino.
Juscelino não queria desagradar nem a igreja e nem a mulher dele. E aí ele avisou Niemeyer, que também não queria desagradar o Juscelino, a dona Sara, nem a igreja e a ninguém, e Niemeyer procura Volpi. Aí ele promete a Volpi que na construção do Itamaraty ele seria chamado e teria um lugar para a obra dele. Volpi, obviamente, ficou contrariado, mas nós estamos nos anos 60. Se fosse agora, a coisa seria completamente diferente. Então, contrariado, Volpi ficou, contrariado ele continuou, mas ficou contrariado, calado, apesar de Volpi ser Volpi. E aí, em 1966, ele executa o painel, um mural no Palácio do Itamaraty, com a figura de Dom Bosco, a gente vai mostrar agora. Aí está Volpi trabalhando lindamente neste mural, que está no Palácio do Itamaraty. É lindo, já vi pessoalmente. Lindo, lindo. Ele fica no campo... olha que interessante, ele fez Dom Bosco com o rosto de Niemeyer. Você olha aí e você reconhece Oscar Niemeyer. Interessante isso, né? E é aquele painel lindo, que ele é voltado para quem passa em frente ao Itamaraty. A gente vai mostrar agora a foto dele, com esse azul. Esse azul estava na igrejinha, viu? Esse azul lindo, maravilhoso, iluminado. Então, quem passa pela rua, né, passa em frente ao Itamaraty, enxerga este mural. Ele reflete também nas águas, né, no espelho d'água do Itamaraty. Então, é uma coisa super lírica, super bela, etc, etc. Olha só. Dá para ver da rua, a gente está mostrando agora ao ouvinte o painel, né? Já na fachada do Palácio do Itamaraty. Aí, em 2009, a Brasília faz meio que um pedido de desculpas à Volpi. O painel, né, de Volpi destruído foi substituído por um novo mural criado pelo artista plástico brasiliense Francisco Galeno. A gente vai mostrar agora a foto, que é o que hoje tem na igrejinha. Galeno também pintou uma virgem sem rosto. Ela tem uma pipa nas mãos, o rosário é um carretel de linha e a coroa é decorada com flores. Você vê isso. Em homenagem à Volpi, ele faz meio que umas bandeirinhas, ele desenhou borboletas, etc. E aquele azul de Volpi, ele tenta reproduzir esse azul, né, de Volpi. Curiosamente, na época também houve protesto. Houve abaixo-assinado de fiéis, de senhoras que iam na igrejinha, acharam igualmente um absurdo. Você veja que a Virgem ali também parece que ela está flutuando, né? E foi a homenagem do Galeno, né, ao mestre dele, porque o Volpi era o mestre para o Galeno, né? Mas aí o IFAM entrou no meio. Aí a imprensa entrou no meio. Aí era outra época, era 2009. O Galeno, ele se reuniu com os fiéis para tentar ver o que está acontecendo, como é que vocês querem, etc, etc, e tentou fazer uma obra que também agradasse. O fato é que venceu o bom senso e hoje você tem essa Virgem e você tem essa homenagem a esse apagamento, né, de Volpi. E eu termino aqui, Bárbara, com duas citações. Primeira citação... Vou mostrar aqui para vocês o livro, né, O Apagamento de Volpi, da Graça Ramos, que é maravilhoso, conta essa e conta todas as histórias. Ela pesquisou muito para chegar até isso, chegar a esse dado histórico. A gente sempre fala aqui, né, que a gente tem que saber, né, linda a nossa história, a nossa história sobre tudo que a gente tem, né, e tudo que acontece. Então, esse livro é recomendadíssimo, se chama exatamente O Apagamento de Volpi, né? E a segunda citação é de uma frase de um ex-presidente do IFAM, Luiz Magalhães, que ele diz o seguinte, presta atenção, ouvinte querido e amado. Só se preserva aquilo que se ama. Só se ama aquilo que se conhece. Então, você sabendo dessa história, né, eu acho que você fica ainda mais curioso sobre a igrejinha, mais curioso sobre o mural do Itamaraty, e você veja essa homenagem linda, esse sacrifício que fez Volpi. Ele ficou aqui na cidade para pintar esse mural, então ele veio para cá. Você veja o amor dele pela arte e pela arquitetura dessa cidade, que ele poderia muito bem dizer, não vou não. Ele tinha 62 anos, naquela época ter 62 anos era uma carga, e, no entanto, ele se dedicou com amor, com carinho. E você veja, ouvinte, que esse é um dos nossos maiores patrimônios. O amor e a dedicação das pessoas para construir os pilares dessa cidade. Então, a gente fica com isso e, como eu sou enxerida, toda vez eu digo isso, eu vou terminar pedindo uma música, que é A Paz, de Gilberto Gil,
para que a paz e o bom senso sempre vençam nesta cidade construída com tanto suor, né? Com tanta persistência, com tanta insistência. Então, a paz sempre, que ela sempre persista e persista em todas as obras de Brasília.